Olá, bom dia para você. No próximo domingo, dia 28, é celebrado o Dia Mundial de Combate à Hepatite. A data é lembrada para informar a população sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Mais de 500 milhões de pessoas convivem com a hepatite em todo o planeta. Existem várias formas e causas dessa doença que afetam o fígado. Mas também já existem tratamentos e é possível controlar a doença se ela for diagnosticada cedo. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre hepatite e outros problemas do fígado. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas dúvidas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da TV Cultura, o cemais.com.br/pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a doutora Edna Strauss, médica hepatologista do Hospital do Coração. Doutora Edna, muito obrigada por aceitar o convite nosso, viu? Bom dia. Bom dia. Obrigada à TV Cultura pela oportunidade de falar sobre um tema apaixonante, como são as doenças do fígado, e poder alertar a população que, eventualmente, poderá se tratar mais precocemente, porque o fígado não dá sintomas. Então, a queixa, o motivo que leva o paciente ao médico, nem sempre é relatado. Sem dúvida, nós vamos falar sobre isso, porque o maior órgão do corpo humano, o fígado, tem centenas de funções vitais ao bom funcionamento do nosso organismo. Com tanta importância, o órgão foi tema de um encontro em Salvador, na Bahia. O fígado em mau funcionamento pode ser afetado por doenças silenciosas, como disse a doutora, e precisa ter atenção redobrada para evitar problemas como as hepatites. O fígado é a grande usina do nosso organismo e dele depende o funcionamento de outros órgãos. A palavra hepatite significa inflamação no fígado. É uma doença contagiosa transmitida através de vírus e de produtos químicos. Esse aposentado descobriu em 91 que tinha o vírus da hepatite C e que já tinha evoluído para uma cirrose. Em 2005 fez um transplante. Mas só em fevereiro desse ano constatou que está realmente curado. Eu tive que fazer um transplante porque eu estava com dois tumores malignos. Tive que sair para Belo Horizonte para fazer o transplante. Giovanni Barreto conviveu também por 14 anos com o vírus da hepatite C. Em 2010, após ser cobaia de um novo tratamento com drogas mais avançadas, conseguiu eliminar a doença. Estou muito alegre porque o SUS agora vai abraçar esses novos medicamentos. Estão sarando 99% das pessoas que estão com o vírus da hepatite C. Pouca gente sabe, por exemplo, que um medicamento simples ou até mesmo um chá podem causar uma grave lesão no fígado. O uso indiscriminado de anabolizantes, de suplementos alimentares que nem sempre são indicados. Então, todos esses fatores podem sobrecarregar o fígado e causar transtornos hepáticos importantes. Doutora Edna, esses números aqui causam muita dúvida, porque, olha, são 180 milhões de pessoas no mundo, estima-se que elas tenham hepatite C. 3 milhões de brasileiros estejam infectados, embora a maioria deles desconheça essa condição. É mesmo uma doença silenciosa, doutora Edna? Feliz ou infelizmente, sim. Eu digo felizmente porque é uma doença que não causa dor. Então, a dor é um sintoma que leva o paciente a procurar um atendimento. O fígado não dói, né? As doenças do fígado não provocam dor. Então, o fígado inflama, o fígado faz fibrose, o fígado fica crônico, o fígado evolui para uma fase de cirrose, sem que o paciente sinta dor, sem que o paciente tenha febre, sem que o paciente sinta nenhum sintoma. O único sintoma que às vezes ele se queixa é muito inespecífico. Ele pode se queixar, por exemplo, de fadiga, mas cansaço, daí pode confundir com outra coisa. Confunde com qualquer coisa. Então, é um sintoma que pode aparecer na doença do fígado, mas também pode não aparecer. Então, não existe um sintoma específico. Então, é bom porque o paciente não sente. É ruim porque, como ele não sente, ele não procura tratamento. E muitas vezes, ele sabe que tem a doença. Como ele assim? descobre. Às vezes, infelizmente, isso acontece. O paciente vai
doar um sangue ou vai fazer um check-up e descobre que tem o vírus. E daí o médico diz assim, olha, você vai precisar fazer o tratamento. Faz uma série de exames, lógico, não é para todo mundo que a gente indica o tratamento, mas a gente indica o tratamento conforme o caso. E ele fala assim, eu já tive vários pacientes assim, ele fala, mas eu não sinto nada, eu estou tão bem. O tratamento faz com que o paciente oferece uma série de condições em que ele vai se sentir mal. Sim. Eu digo para o meu paciente, quando ele vai se tratar, eu falo assim, você estava bem, você precisa estar bem para poder tratar. Porque quando ele começa o tratamento, por exemplo, o interferon, ele dá sintoma de gripe. Então, o paciente começa a sentir febre, mal-estar, cansaço, dor articular, ele começa a ficar anêmico. Então, ele tem uma série de efeitos, começa a cair cabelo, tem uma série de efeitos colaterais. Então, ele não quer esses efeitos colaterais. Ele fala, eu não tenho nada, eu não sinto nada, eu estou bem. Sim. E a doença evolui lentamente. Então, agora ele está a doença numa fase X, ele vai demorar 10, 20 anos para chegar na fase de cirrose e descompensar. Então, por esta demora, Sim. muitas vezes a pessoa fica, deixa para depois. E deixando para depois, ele pode não conseguir fazer o tratamento. Entendi. Qual que é a diferença entre a hepatite C e as outras, doutora, A e a B? Existem várias. As hepatites, pela faixa etária, dá para a gente entender um pouco melhor. A hepatite A é a mais frequente, é a mais comum, é a mais expandida no mundo inteiro. Eu diria também, é a mais benigna, no sentido de que ela comete principalmente as crianças, a faixa etária jovem, né? Raramente, mais raramente, ela vai cometer o adulto, mas ela também pode ser ruim porque ela pode ser fatal. Então, a hepatite da criança, do adulto jovem, do adolescente, é a hepatite A. Nessa faixa entre 20 e 40 anos, é a faixa da hepatite B, que é a única hepatite que é transmitida sexualmente. Ela também tem uma fase aguda, se cura em 90% a 95% dos casos, mas também tem formas crônicas, e essas formas crônicas também precisam ser cuidadas, porque o vírus não desaparece. O vírus não desaparece, mas nós temos medicamentos hoje em dia e que eles podem realmente controlar a doença por muito tempo. Já a hepatite C, ela é a hepatite do adulto. A partir dos 30, 40 anos, e a faixa etária mais acometida é 40, 50 anos de idade, e provavelmente esse indivíduo que descobre a sua hepatite aos 40, 50 anos, já está com essa hepatite há 10, 20 anos. Sim. Então, essa é a faixa da hepatite C. Tá? Então, pelas faixas etárias, a gente distingue. Lógico que o diagnóstico sorológico, os anticorpos que aparecem no sangue é que vão dizer se é A, se é B, se é C. E também a fase. A hepatite A não cronifica. Você tem hepatite, pronto. Agora, hepatite B e C são as hepatites que cronificam. Ou seja, podemos dizer que são as mais graves, né? A C, ela tem a vacina, doutora? Não. Não tem, né? Infelizmente, para a hepatite C, nós não temos vacina. Para A e B é importante vacinar, para a hepatite C não tem vacina, não tem como prevenir. Olha, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, Cecília, ela diz o seguinte, o meu marido sempre bebeu, ultimamente ele só bebe nos finais de semana, em geral no sábado. Antes de beber eu faço comer bastante alimentos bons e também, ao voltar, eu reforço a alimentação. Isso protege o fígado, não é isso, doutora? Ela pergunta. Infelizmente, isso é um mito. É um mito? É um mito. Logicamente, uma boa refeição é importante. Eu peço a todos os meus pacientes que tenham uma boa refeição. Quando ele está cirrótico, por exemplo, como nós vimos aí na projeção, esses indivíduos precisam se alimentar bem. A alimentação boa é fundamental em qualquer situação. Mas não protege da intoxicação, dos efeitos lesivos do álcool. Ou seja, se o indivíduo tomar, mesmo que ele se alimente bem, ele pode evoluir para a cirrose hepática. Infelizmente. Então, é o caso, por exemplo, de alguns pacientes, assim, principalmente italianos ou portugueses, que quando se pergunta para ele, você bebe? Ele fala, não. Ele nega. Por quê? Porque ele toma vinho às refeições. E o vinho tomado às refeições, para ele, não é bebida, é alimento.
Então, existem muitas histórias, principalmente dos europeus, que o ato de tomar meia garrafa de vinho às refeições faz com que esses indivíduos desenvolvam cirrose sem nunca poderem ser taxados de alcoolistas, ele não bebe a mais no fim de semana, nada disso. É um mito mesmo, então. Infelizmente é mito. E bebe com comida. Sim. Não adianta nada. De Salvador, chegou um e-mail agora da Maria Augusta. Ela diz, eu fui picada por um escorpião. Eu tomei o soro específico e depois de uns 15 dias eu tive uma hepatite com taxas elevadas. Existe uma relação, doutora? Olha, não conheço. Não conheço que o escorpião possa... o importante é saber se ela fez a sorologia, para saber se essas taxas elevadas de transaminases que caracterizam uma hepatite aguda não são necessariamente ligados a um vírus. Podem estar ligados a vários outros tóxicos. Se a substância tóxica que o escorpião ou que veio junto levou a um acometimento do fígado, é uma possibilidade. Eu precisaria consultar a internet para ver se existem casos relatados de intoxicação hepática por isso. Olha, o Vinícius, ele diz o seguinte, para transplante de fígado, eu pretendo doar para o meu pai, que está doente. Qual é a porcentagem do órgão que deve ser retirada? Depende do tamanho dele, do pai dele, o tamanho do fígado dele e o tamanho do fígado do pai. De pai para filho é mais fácil, ou de mãe para filha, quando é criança ou gente menor. Mas, por exemplo, se o pai dele for uma pessoa alta, muito encorpada, e ele não tiver o mesmo porte do pai, essa doação vai ser muito difícil. Quer dizer, ele, logicamente, ele vai na equipe de transplante, existem métodos específicos para você mensurar e avaliar a quantidade de órgão que precisaria ser retirada para ser doada. A Adriana dos Santos, doutora, ela mandou uma pergunta pelo Facebook. Ela diz, eu já fiz muitos exames de sangue e eu sei que eu tive contato com a hepatite B, mas os exames apontam, ela diz, anti-HBsAg positivo. Isso quer dizer que eu tive contato com a doença, mas não desenvolvi, não é isso? Eu tomei as vacinas e gostaria de saber se eu posso doar sangue. Ela não vai poder doar sangue, porque além de ter um anti-HBs positivo, se ela teve contato com o vírus, ela vai ter também o anti-HBc positivo. Hoje em dia, e o que a gente sabe da hepatite B é aquilo que eu te dizia. Por exemplo, eu tive hepatite B, Edna. Então, eu não posso doar sangue, embora eu esteja curada da minha hepatite B. E ela também, ela entrou em contato com o vírus. Este vírus, existe uma partícula dele que entra no núcleo da célula e se junta lá no DNA e ele fica ali embrionário. Então, essa partícula, ela está quieta, ela não se manifesta. Mas a gente não tem absoluta certeza que o vírus foi embora. Então, o indivíduo que já teve contato com o vírus B não pode doar sangue, não pode doar órgãos. Muito bem, vamos ver então mais uma informação sobre a hepatite que interessa mais às mulheres. Vamos ver se é verdade ou apenas um mito. Lâmina, isso é verdade ou é apenas um mito? A depilação com cera fica meio complicado de transmitir o vírus, porque, teoricamente, quando você depila, aquilo que foi retirado da pessoa é jogado fora. Não é? Agora, quando é uma depilação com lâminas, se essa lâmina for reutilizada, efetivamente pode contaminar. Eu já tive paciente que se contaminou ao se depilar porque reutilizou a lâmina que o marido fazia barba e ele tinha hepatite e não sabia. O que mais a gente precisa tomar cuidado para evitar o contágio? Então, a senhora citou a lâmina de barbear, mas outras coisas, escova de dente, por exemplo? Embora a escova de dente não seja um material considerado cortante, as cerdas da escova, quando você escova, as cerdas, na verdade, elas entram em contato com a gengiva e elas podem se contaminar.
se elas entrarem em contato com a gengiva pela escovação. Então, se alguém usar passar água não adianta. Né? Não, mas lavou, não adianta. É como o alicate da manicure, tem que ser esterilizado. Ninguém vai esterilizar uma escova, óbvio. Então, não deixar as pessoas que têm hepatite, não podem deixar a escova ao léu, porque uma criança poderá inadvertidamente pegar aquilo e ela vai escovar também. Então, tem que ser material cortante, contaminado, que entre em contato com uma pele que tem uma lesão de continuidade. A pele íntegra, não, mas que tem uma lesão de continuidade, sim. Muito bem, olha, o André é de Diadema, ele mandou um e-mail, ele pergunta, gordura leve no fígado é nociva? Essa gordura leve provavelmente foi diagnosticada por um método de imagem. Frequentemente o ultrassom diz que existe uma leve esteatose. Quando o ultrassom diz que a gordura é leve, isso significa que pelo menos 20 a 30% das células do fígado têm gordura. O normal é 5 a 10%, então está a mais do que o normal. Não é tanto a quantidade, mas é o fato de ter gordura no fígado pode desencadear uma reação inflamatória que evolui para fibrose e ao longo dos anos isso desenvolve uma chamada esteatohepatite, quer dizer, esteato é gordura, uma hepatite ocasionada pela gordura que leva à cirrose. A Juliana é de Santos, ela diz, é verdade que shakes emagrecedores causam problemas hepáticos e os refrigerantes? Depende do conteúdo do shake. Shakes emagrecedores, se tem esse nome já, emagrecedores, é porque provavelmente tem algumas substâncias. Então, as substâncias tóxicas do fígado, você pode até dizer assim, não fez mal para minha amiga, não fez mal para não sei quem, e de repente para ela fez. Né? Então, por exemplo, eu vou dizer o nome da substância porque é amplamente conhecida e todo mundo sabe. Herbalife não faz mal para a maioria das pessoas, mas nós temos vários casos descritos na literatura de intoxicação pelo Herbalife. Como essas intoxicações a gente não consegue dizer se é 1 para 1000, se é 1 para 5000, né? Não é um constante, é por hipersensibilidade. A pessoa desenvolve a intoxicação porque ela tem certos enzimas, o fígado dela, certos esquemas metabólicos que fazem com que o fígado reaja diferente. Então, o que é bom para um pode não ser bom para o outro. Bom, agora o telespectador participa do programa. A gente vai até Barretos para saber uma dúvida sobre o assunto de hoje. Vamos lá. Meu nome é Estevão, eu queria saber se a cirrose só afeta quem bebe álcool. Só quem bebe álcool? Infelizmente não, querido. Embora o álcool seja a causa mais frequente de cirrose, ainda continua sendo, a hepatite C é a causa mais frequente que a gente vê nos consultórios particulares, mas nos serviços públicos, se você fizer uma estatística, a causa mais frequente de cirrose ainda é o álcool, mas várias outras doenças, por exemplo, as hepatites, mas mesmo uma intoxicação por drogas, intoxicação crônica, o indivíduo toma aquilo um tempão, de repente chegou a cirrose. Ou, por exemplo, senhoras idosas que têm diabetes e que são obesas, você chega a uma fase de cirrose e fala assim, mas como? Eu nunca bebi, eu não tenho nenhum vírus de hepatite, como é que eu tenho cirrose? Tem cirrose por aquilo que eu dizia, a esteatohepatite, que é um problema metabólico do fígado que, na fase final, leva à cirrose e ao câncer. O Reginaldo, que é do Rio de Janeiro, ele pergunta, a halitose, que é o mau hálito, né, doutora? Ele pode ser sinal de problema hepático também? A única halitose que seria problema hepático seria o fétor hepáticos, que a gente chama, que é o indivíduo que tem uma encefalopatia, que é uma complicação da cirrose, e ao ter essa complicação da cirrose, ele pode ter um hálito diferente. Mas nesse caso não é o hálito que vai me chamar a atenção, mas são outros sinais clínicos e de exame físico que me dão esse diagnóstico. A halitose comum, só ter um mau hálito, não tem nada a ver com doença do fígado. Lilian, de São Paulo, pergunta, a hepatite tem perigo maior durante a gravidez? Nós temos que tomar alguns cuidados durante a gravidez, sim.
E tem várias hipóteses. É a grávida, a mulher que tem o vírus e engravida, ou é a mulher que durante a gravidez tem uma hepatite, né? Então, são duas questões bastante diferentes. É óbvio que a gente é preferível, é importante evitar. Obviamente que as hepatites, quando elas acometem agudamente, a maior parte delas, até a hepatite C, a gente não trata na fase aguda. Não dá um medicamento na fase aguda. Então, dependendo da hora em que ela adquirir essa hepatite, é importante acompanhar isso daí, óbvio, porque toda hepatite vai evoluir de uma forma, poderá evoluir de uma forma mais benigna ou não, ela pode se tornar grave, né? Então, é preciso acompanhar para saber qual atitude tomar especificamente, qual é o tipo de hepatite, o problema de tratamento, que obviamente não poderá ser feito durante a gravidez, né? Esperar a resolução do processo para poder tratar. A Karina pergunta o seguinte: é verdade que problemas no fígado geram dores de cabeça? Falta de alimentação também me dá dor de cabeça. Será que é um problema no fígado? Não. Então, os problemas do fígado não geram dores, né? Esse é fundamental. O fígado não é inervado, então ele não tem por que gerar dor. Muitas vezes existe essa crendice popular de que alguns sintomas, que na verdade são atribuídos à vesícula biliar. A vesícula biliar é aquela bolazinha que acumula a bile é fabricada no fígado e ela fica bem junto do fígado, né? E daí tem aquele caninho que a bile que é fabricada no fígado é armazenada na vesícula, sai, vai para o intestino e ajuda na digestão dos alimentos. E os problemas da vesícula biliar, sim, geram dor de cabeça, geram obstipação intestinal, geram mal-estar, estufamento. Isso, em geral, é por um problema de vesícula biliar e não problema hepático. Muito bem, nós já voltamos então com outras perguntas e respostas sobre hepatite e outros problemas no fígado. Continue aí, continue enviando suas dúvidas. A gente volta já já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é hepatologia e quem está tirando suas dúvidas é a doutora Edna Strauss, médica hepatologista do Hospital do Coração. Doutora Edna, a Bianca Nogueira diz que foi diagnosticada com pielonefrite. Ela gostaria de saber qual é a relação dessa patologia com o fígado e quais cuidados ela deve ter. Veja, pela pielonefrite em si, não vejo relação imediata. É uma infecção urinária, do trato urinário, que eventualmente pode acontecer num hepatopata. Eu não sei o histórico inteiro dela para poder dizer. As glomerulonefrites, muitas vezes, são ocasionadas tanto pelo vírus B como pelo vírus C, mas não pielonefrite. Pielonefrite é infecção mesmo. A Márcia Mesquita diz: eu já tomei as 3 doses da vacina contra a hepatite e ela quer saber se ainda pode adquirir a doença. A hepatite B, normalmente, num adulto não obeso, com menos de 50 anos de idade, a eficácia dela gira em 95%, 98%. Então, é uma eficácia muito alta. Para a gente ter certeza dessa eficácia, é importante dosar o anticorpo anti-HBS. Se ele estiver positivo, é certeza que ela está protegida. Se ele não soro converter, mesmo assim, ela poderá estar protegida, porque tem um linfócito B de memória, que poderá protegê-la. Mas é interessante sempre, um mês depois das 3 doses, fazer anticorpo, porque às vezes a gente precisa fazer dose de reforço ou dobrar a dose, conforme o caso clínico. O Ailton diz que tem hepatite C e, por consequência, desenvolveu a cirrose. Ele diz: hoje eu tenho muitas dores nas pernas. Isso pode ser consequência da cirrose? Dores nas pernas. Ele tem cansaço, mas dores nas pernas especificamente não. A cirrose é um processo consultivo em geral, a pessoa tem muita astenia, pode ter mal-estar, pode ter, mas pode fazer edemas nas pernas, mas não especificamente dores nas pernas. O Carlos, que é de Ribeirão Preto, ele pergunta sobre um suplemento. Ele cita aqui o nome do suplemento. Ele quer saber se o uso desse suplemento pode causar algum problema no fígado. Então, eu teria que ver a fórmula, os constituintes, e muitas vezes a gente precisa realmente consultar sites específicos na internet que existem,
para a gente poder saber se existem casos relatados de que esse suplemento poderá intoxicar o fígado. Bom, hoje a gente recebeu aqui a doutora Edna Strauss, que é médica e patologista do Hospital do Coração. Eu quero agradecer muito a sua presença. Nós recebemos muitas perguntas e esse assunto vai voltar no pronto atendimento, doutora Edna. Muito obrigada, Estamos viu? às ordens, é sempre fundamental esclarecer a população sobre esse assunto tão interessante. Sem dúvida alguma. Um bom dia, muito obrigada. O pronto atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8h em ponto. Nosso tema será Previdência Social. Bom dia para você. Até amanhã.